Olá, amigos da Aquilavira Produções, bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Estamos prestes a mergulhar na profundidade e significado da liturgia do quinto domingo da Quaresma, momento crucial na nossa jornada espiritual rumo à Páscoa, que é o ápice da fé cristã. A liturgia de hoje nos estende um convite divino para seguir Jesus em seus passos decisivos rumo ao Calvário, onde uma nova aliança é selada, uma aliança que pede de cada um de nós uma confiança inabalável em Deus, mesmo diante das adversidades, mesmo diante da morte. É neste contexto que a glória de Deus se manifesta, nos convidando a crer no poder e na sua palavra. A palavra de Deus nos garante que a salvação passa por uma vida vivida na escuta atenta dos projetos de Deus, na doação total aos irmãos, às irmãs. Através das leituras de hoje, desde o profeta Jeremias até a Epístola aos Hebreus e o Evangelho de São João, somos convidados a refletir sobre o significado profundo de ver Jesus. Não apenas em um encontro físico, mas em um encontro transformador com o seu projeto salvífico que abrange toda a humanidade, incluindo os gregos, símbolos dos não-judeus, evidenciando o alcance universal da salvação. Jeremias nos fala de uma nova aliança, não mais escrita em tábuas de pedra, mas gravado nos corações. Uma aliança que renova, que transforma de dentro para fora. E a carta aos Hebreus destaca o sacerdócio, o único de Cristo que, por meio de sua entrega, de sua oração, torna-se fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E o Evangelho nos leva ao ápice dessa revelação, onde Jesus, enfrentando a perspectiva da cruz, declara que é chegada a hora da glorificação do Filho do Homem. É chegada a hora. E na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, Yahvé apresenta a Israel a proposta de uma nova aliança. Essa aliança implica que Deus mude o coração do povo, porque só com um coração transformado o homem e a mulher será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus. E fazer parte da comunidade da nova aliança não tem a ver com o cumprimento de ritos ou de obrigações, mas tem a ver com a adesão incondicional do coração às propostas de Deus. O que nos faz membros efetivos da comunidade da nova aliança não é ter o nome inscrito no livro de registros de batismo, de crisma da nossa paróquia, ou ter celebrado o casamento na igreja, ou ir à missa ao domingo, mas é o estar atento aos projetos de Deus, interiorizar as propostas de Deus e conduzir a vida de acordo com os valores de Deus, testemunhar martírio, testemunhar a vida de Deus nos gestos simples do dia a dia, viver em comunhão com Deus. O Salmo responsorial deste domingo, o Salmo 50, 51, criai em mim um coração que seja puro. A segunda leitura da carta aos Hebreus apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, que se solidariza com os homens e mulheres e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho, e que é o mesmo caminho que Jesus seguiu, passa por viver no diálogo com Deus, na descoberta dos seus desafios e propostas, na obediência radical aos seus projetos. Toda a vida de Cristo cumpriu-se em um intenso diálogo, num
numa total comunhão com o Pai. Através desse diálogo, ele pôde discernir a vontade do Pai e conhecer os seus projetos. Pela oração, ele encontrou forças para obedecer, para dizer sim e para concretizar os planos do Pai, mesmo nos momentos mais dramáticos da sua existência terrena. O caminho da doação total ao Pai não é um caminho impossível para os homens e para as mulheres. Jesus, tornado homem como nós, o demonstrou. Mas é um caminho que os homens podem percorrer apesar das suas fragilidades. É esse caminho que Jesus, o homem como nós, nos aponta. Temos espaço na nossa vida para dialogar com o Pai, para perceber os seus projetos para nós e para o mundo, para escutar os desafios que Deus nos faz no dia a dia? A nossa vida cumpre-se na indiferença para com Deus e para com os seus projetos ou numa procura sincera e empenhada da vontade de Deus? O Evangelho nos convida a olhar para Jesus, a aprender com Ele e segui-lo no caminho do amor radical, do dom total, do dom da vida, da entrega total e a Deus e aos irmãos e irmãs. O caminho da cruz parece aos olhos do mundo um caminho de fracasso, um caminho de morte, mas é desse caminho de amor, de doação, que brota a vida verdadeira e eterna que Deus nos quer oferecer. O caminho que Jesus aponta aos homens e mulheres é o caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a Deus e aos irmãos. Este caminho pode parecer, por vezes, um caminho de fracasso, de cruz. Pode ser um caminho que nos coloca à margem desses valores que o mundo admira e consagra. Pode parecer um caminho de perdedores, de fracassados, reservado a quem não tem coragem de se impor, de vencer a todo custo, de conquistar o mundo. No entanto, Jesus nos garante. É Jesus que nos garante a vida plena e definitiva, que nasce de dom de si mesmo, do serviço simples e humilde prestado aos irmãos e irmãs, sobretudo aos pequenos, aos pobres, aos excluídos, da disponibilidade para nos esquecermos de nós próprios e para irmos ao encontro das necessidades dos outros, da capacidade para nos solidarizarmos com os irmãos e irmãs que sofrem, da coragem com que enfrentamos tudo aquilo que gera sofrimento e morte. Estamos dispostos a seguir essa proposta de Jesus? Temos coragem? Estamos firmes? Faz-se um convite para nos aproximarmos de Deus nessa celebração, aguardando a manifestação de sua glória. É um chamado a entender que seguir de Cristo implica comungar de sua vida, de seu destino, doando-nos em favor dos outros para glorificar o Senhor, que deseja criar em nós um novo coração. Aqueles discípulas quiseram ver Jesus. Ele, por sua vez, mostrou que para segui-lo é preciso entregar-se totalmente. Que nessa semana, cada um de nós possa fortalecer os nossos propósitos quaresmais para vivermos com intensidade as alegrias da Páscoa do Senhor que se aproxima na Semana Santa. Encorajamos todos a refletir sobre como podemos responder ao amor divino em nossas vidas, como podemos renovar nosso compromisso com Deus e viver os mandamentos de uma forma que verdadeiramente transforme, que este tempo de Quaresma seja um período de profunda renovação interior, que nos
abra para o amor renovador de Deus, para sermos portadores de sua luz em um mundo que tanto precisa de esperança e de amor e de ternura. Faço aqui mais uma vez um convite. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais reflexões que iluminam o nosso caminho espiritual. A Semana Santa se aproxima e teremos reflexões diárias. Que a paz de Cristo, que transcende todo entendimento, esteja com todos vocês neste tempo sagrado de conversão e renovação. Deus abençoe a todos.